Formação de uma solução sólida. Ainda que poucos metais sejam utilizados no estado puro ou quase puro, alguns deles são usados numa forma praticamente pura. Por exemplo, o cobre de elevada pureza, 99,99% Cu, é usado para fios em eletrônica e eletrotécnica, devido à sua elevada condutibilidade elétrica. O alumínio de elevada pureza, 99,99% Al, designado alumínio superpuro, é usado com fins decorativos, porque pode ser acabado com uma superfície metálica muito brilhante. Contudo, a maior parte dos metais de engenharia é combinada com outros metais ou não metais, de modo a proporcionar maior resistência mecânica, maior resistência à corrosão ou outras propriedades desejadas. Uma liga metálica, ou simplesmente liga, é uma mistura de dois ou mais metais ou de um metal, metais, e um não metal, não metais. As ligas podem ter estruturas relativamente simples, como é o caso do latão para cartuchos, que é essencialmente uma liga binária, dois metais, de 70% Cu e 30% Zn. No entanto, as ligas podem ser extremamente complexas, como é o caso da superliga de níquel Conel 718, usada para fazer diversas peças dos motores a jato, que tem na sua composição nominal cerca de 10 elementos. O tipo mais simples de liga é a solução sólida. Uma solução sólida é um sólido constituído por dois ou mais elementos dispersos atomicamente numa única fase. Geralmente, existem dois tipos de soluções sólidas, substitucionais e intersticiais. Soluções sólidas substitucional: os átomos de soluto ou átomos de impurezas repõem ou substituem átomos hospedeiros, solvente. Soluções sólidas intersticiais: os átomos de impurezas preenchem os espaços vazios ou interstícios que existem entre os átomos hospedeiros. Para os materiais metálicos que possuem fatores de empacotamento atômico relativamente elevados, essas posições intersticiais são relativamente pequenas. Consequentemente, o diâmetro atômico de uma impureza intersticial deve ser substancialmente menor do que aquele dos átomos hospedeiros. Normalmente, a concentração máxima permissível de átomos de impureza intersticial é baixa, inferior a 10%. Mesmo os átomos maiores. Uma solução sólida se forma quando, à medida que os átomos de soluto são adicionados ao material hospedeiro, a estrutura cristalina é mantida e nenhuma nova estrutura é formada. Várias características do soluto e do solvente determinam o grau segundo o qual o primeiro se dissolve no segundo. Regras que governam o grau de solubilidade. Fator do tamanho atômico: a diferença entre os raios atômicos deve ser menor que 15%. De outra forma, os átomos do soluto podem causar distorções na rede, e uma nova fase irá se formar. Estrutura cristalina: para melhorar a solubilidade sólida, as estruturas cristalinas de ambos os metais devem ser as mesmas. Eletronegatividade. Quanto mais eletropositivo for um elemento e mais eletronegativo for o outro, maior será a probabilidade de eles formarem um composto intermediário em vez de uma solução sólida. Valências. Sendo iguais os demais fatores, um metal apresentará maior tendência de dissolver em um outro metal de maior valência do que um metal de menor valência, mesma ou maior que a do hospedeiro. Exemplo: cobre e níquel são completamente solúveis um no outro em qualquer proporção. Raio Cu 0,128 e Ni 0,125 nm, ambos possuem estrutura CFC e suas eletronegatividades são de 1,9 e 1,8 respectivamente, e suas valências, Cu2+ e Ni2+. Esse conceito é conhecido como regra de Mirotheri. Sistemas isomorfos são sistemas nos quais existe solubilidade ilimitada, ou total, entre os componentes, elementares ou substâncias químicas. Como consequência, no estado sólido tais sistemas são constituídos de uma única fase. Cune, Nilgo e Al2O3Cr2O3 são exemplos de sistemas isomorfos, ver tabela 2. Água-álcool tem total solubilidade. Alguns aspectos de uma liga Cune. Soluções sólidas intersticiais. Nas soluções intersticiais, os átomos de soluto ocupam os espaços entre os átomos de solvente. Estes espaços ou cavidades são designados por interstícios. As soluções sólidas intersticiais podem formar-se quando os átomos de um tipo são muito maiores do que os do outro. Exemplos de átomos que, devido ao seu pequeno tamanho, podem formar soluções sólidas intersticiais são o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Um exemplo importante de solução sólida intersticial é a formada pelo carbono no ferro CFC, que é estável entre 912 e 1394 graus Celsius.
O raio atômico do ferro 0,129 nm e o do carbono 0,075 nm. A diferença de raios atômicos é de 42%. Contudo, apesar desta diferença, o ferro só pode dissolver intersticialmente um máximo de 2,08% de carbono, a 1148 graus Celsius. Na figura abaixo, ilustra-se isto esquematicamente, mostrando-se a distorção da rede do ferro em torno dos átomos de carbono. O raio do maior interstício no ferro CFC é 0,053 nm, e uma vez que o raio atômico do carbono é 0,075 nm, não é de surpreender que a solubilidade máxima do carbono no ferro seja apenas 2,08%. No ferro CCC, o raio do maior interstício é apenas de 0,036 nm, como resultado, imediatamente abaixo de 723 graus Celsius, apenas pode dissolver intersticialmente 0,025% de carbono.